Vivemos dias em que muitas pessoas acreditam que o pecado é apenas algo individual, privado e isolado. Mas a Bíblia mostra que existem ambientes que carregam marcas espirituais construídas por gerações. Existem cidades moldadas pela violência, lugares onde o derramamento de sangue se tornou comum, regiões onde vícios foram normalizados, territórios onde culturas inteiras foram erguidas em torno da prostituição, corrupção, idolatria, ganância, alcoolismo, tráfico, ocultismo e destruição familiar. O problema é que, quando o pecado se torna cultura, as pessoas param de discernir a prisão espiritual. Elas chamam de entretenimento aquilo que está destruindo almas. Chamam de liberdade aquilo que está escravizando mentes. Chamam de progresso aquilo que está apodrecendo famílias inteiras. A Bíblia revela que existe consequências espirituais que permanecem sobre territórios quando práticas malignas são alimentadas continuamente. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Isaías 5:20. Existem cidades onde o vício em álcool destruiu gerações inteiras, regiões marcadas pela violência doméstica, bairros dominados pelo medo, lugares onde o tráfico se tornou uma espécie de governo paralelo, ambientes onde crianças crescem aprendendo que pecado é normal. Isso não é apenas sociologia. Existe também uma dimensão espiritual por trás da degradação humana. Vamos falar sobre pecados que se tornam fortalezas culturais. O pecado repetido constantemente cria estruturas invisíveis. Primeiro vem o hábito, depois a normalização, depois a cultura e, por fim, a escravidão coletiva. É por isso que algumas pessoas tentam mudar de vida, mas sentem como se o ambiente inteiro puxasse elas de volta para o mesmo abismo, porque ambientes também influenciam consciências. A neurociência comportamental mostra que o ambiente molda padrões mentais e emocionais através de repetição, exposição e adaptação social. O cérebro aprende pelo contexto. Culturas moldam desejos, ambientes moldam impulsos. Isso ajuda a explicar por que ciclos destrutivos atravessam gerações inteiras. Mas a Bíblia já falava sobre isso muito antes da ciência moderna compreender os mecanismos comportamentais humanos. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Quando um território se alimenta continuamente de violência, drogas, corrupção e imoralidade, aquilo deixa marcas profundas na mente coletiva. O pecado deixa rastros emocionais, culturais e espirituais. Derramamento de sangue e cidades feridas. Na Bíblia, o derramamento de sangue inocente trazia consequências sobre a terra. A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Gênesis 4:10. Isso revela um princípio espiritual poderoso. A terra testemunha aquilo que acontece sobre ela. Guerras, assassinatos, abusos, exploração, corrupção, violência doméstica, tráfico humano e crianças destruídas emocionalmente. Tudo isso produz feridas invisíveis na estrutura social e espiritual de uma região. Existem lugares onde você sente opressão sem entender por quê. Ambientes onde parece haver um peso constante. Lugares onde famílias inteiras vivem ciclos repetitivos de destruição. Nem tudo é espiritual. Existem fatores psicológicos, econômicos e sociais. Mas negar completamente a dimensão espiritual também é um erro. O reino das trevas trabalha através de sistemas, culturas e padrões repetitivos. Vamos falar sobre vícios modernos e prisões normalizadas. Uma das maiores estratégias espirituais do nosso tempo foi transformar destruição em entretenimento. O vício não começa no copo, não começa na droga, não começa no cigarro, não começa no cassino, não começa na pornografia, começa no vazio. Muitas pessoas usam vícios como anestesia emocional. Tentam silenciar dores internas através de prazeres rápidos. O problema é que aquilo que começa como alívio termina como prisão. E quando uma sociedade inteira começa a consumir os mesmos venenos emocionais, cria-se uma cultura adoecida. Observe algumas regiões, lugares dominados pelo alcoolismo,
culturas onde a infidelidade virou piada, músicas que glorificam violência e imoralidade, ambientes onde o tráfico virou identidade social, entretenimentos que banalizam perversão, sistemas que lucram com destruição emocional. Existe uma indústria inteira lucrando sobre almas quebradas, portais culturais e influências espirituais. Quando falamos sobre abertura de portais, muitas pessoas imaginam apenas cenas místicas, mas muitas vezes os maiores portais são culturais. Tudo aquilo que abre espaço contínuo para destruição moral, idolatria, perversão e degradação humana pode se tornar uma porta de influência espiritual. Na Bíblia, idolatria e imoralidade frequentemente caminhavam juntas. Não é apenas sobre imagens ou rituais ocultos. Idolatria moderna também envolve colocar qualquer coisa acima de Deus: dinheiro, prazer, fama, vícios, poder, ego, desejos descontrolados. Uma cultura inteira pode se tornar espiritualmente doente quando perde completamente o senso de verdade, santidade e temor a Deus. Como santificar um ambiente? A resposta bíblica nunca foi medo, foi santificação. Você não vence ambientes espiritualmente adoecidos apenas reclamando deles. Você vence trazendo luz. Vós sois a luz do mundo. Mateus 5:14. Santificar um ambiente significa dedicar aquele espaço a Deus conscientemente. Ore pela sua casa, ore pelo seu quarto, ore pelo seu trabalho, ore diariamente pela sua família e seus filhos. Ore pela sua cidade. Quebre ciclos destrutivos através de novos padrões espirituais, emocionais e mentais. A verdadeira transformação espiritual também exige responsabilidade prática. Abandonar vícios, romper amizades destrutivas, reconstruir hábitos, tratar feridas emocionais, buscar discipulado, desenvolver domínio próprio, renovar a mente diariamente, porque libertação sem transformação de mentalidade frequentemente leva a recaídas. Existe um perigo muito grande ao romantizar o pecado. Uma geração inteira está sendo ensinada a romantizar aquilo que destrói. Chamam promiscuidade de empoderamento, chamam vício de estilo de vida, chamam rebeldia de autenticidade, chamam depravação de evolução cultural. Trair a esposa ou o marido virou um troféu, beber até cair no chão virou piada. Mas toda cultura que perde seus limites morais eventualmente colhe causa emocional, famílias destruídas e vazio existencial. A liberdade sem verdade se transforma em escravidão. Faça essa oração de consagração espiritual. Senhor Jesus, eu consagro minha casa, minha mente, minha família e tudo aquilo que está sob minha responsabilidade. Que todo ambiente marcado por medo, violência, vícios, opressão e destruição seja visitado pela tua luz. Que toda herança maldita, todo ciclo destrutivo e toda influência contrária à tua vontade seja quebrada em nome de Jesus. Purifica este território com tua presença. Dai-nos discernimento, santidade e coragem para viver contra a corrente deste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Nem toda prisão possui grades visíveis. Reflexão final. Existem cidades aprisionadas pelo medo, famílias aprisionadas por traumas, pessoas aprisionadas por vícios secretos, culturas inteiras aprisionadas por mentiras normalizadas. Mas onde a luz de Cristo entra, as trevas não conseguem permanecer. A verdadeira batalha espiritual não é apenas contra demônios externos. Muitas vezes, ela começa dentro da mente humana, nos hábitos repetidos, nos ambientes contaminados e nas escolhas silenciosas feitas todos os dias. E talvez Deus esteja levantando pessoas justamente para serem pontos de luz em territórios espiritualmente adoecidos. Se você gostou desse conteúdo, visite o meu website, velrasgado.com. Aqui você vai encontrar os nossos livros e, em especial, O Veneno da Serpente, meu testemunho de libertação do alcoolismo.
Clique no livro do Veneno da Serpente e vá até a nossa comunidade do School para adquirir os nossos livros digitais, estudos bíblicos exclusivos e muito mais novidades. Te vejo lá.